Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos a mais um momento de reflexão. Hoje eu quero pensar com você neste tema. Transforme o seu problema na sua mensagem. Você vai entender. Há um tempo atrás eu recebi uma inspiração de Deus e eu preguei uma mensagem com o tema Como Deus transforma nossas tragédias em bênçãos. Então, é isto que eu quero hoje deixar na sua mente, no seu coração. A verdade de que os nossos problemas não devem ser perpetuados. Nós podemos, com a graça de Deus, que só Deus pode fazer isto, transformar nossos problemas, nossas lutas em bênçãos, transformar nossas tragédias na nossa mensagem, no nosso testemunho, na nossa pregação, na nossa experiência de vida. Vamos a uma leitura bíblica. Gênesis, capítulo 50, versículos 20 e 21. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Como os irmãos sabem, esta leitura diz respeito à atitude de José para com seus irmãos. Os irmãos de José tinham medo de que ele nunca os perdoassem por terem desejado a sua morte, ter articulado toda aquela situação para José, como eles o venderam para o Egito. Ao contrário do que eles temiam, José teve uma atitude boa e amável para com os seus irmãos. Deu a eles a certeza de que os havia perdoado pelo mal que eles tinham feito. E eles pretenderam, conscientemente, programadamente, fazer o mal contra José. Mas Deus, na sua soberania, no seu poder, transformou este mal em bem. Meus irmãos queridos, é impressionante a quantidade de vezes que Satanás prepara armadilhas para nós com o objetivo de nos fazer o mal. Ele usa circunstâncias, pessoas, e geralmente as pessoas mais próximas de nós, para ir nos envolvendo em uma situação de dor, de sofrimento, e Satanás fica certo de que está conseguindo nos fazer o mal e nos matar, nos eliminar, nos enterrar com esta situação destruidora. Mas Deus, que é o grande El Shaddai, o todo-suficiente, o todo-poderoso, ele faz com que este mal, esta tragédia, opere para o bem ao nosso favor. Só Deus pode fazer isto. Deus é capaz de pegar qualquer situação negativa e, através do seu poder, através dos milagres operados por ele, usar estas situações perigosas, cruciais, e transformar em bênçãos para nós. E quando Deus faz assim, nós não podemos mais ficar presos nas dores, nas memórias amargas daquele mal que intentaram contra nós, daquela situação difícil que nós enfrentamos. Deus já resolveu, Deus já nos honrou, Deus nos fez prevalecer, então não fique mais remoendo
dando vida, retomando aquelas situações. Pelo contrário, faça daquele problema o seu testemunho de hoje. Faça daquele problema o ponto culminante da sua mensagem para os que são obreiros cristãos. Faça da luta de outrora e da vitória que Deus lhe deu a sua maior mensagem. Olha, eu conheço um irmão, não devo dizer que o conheci, porque ele já faleceu. Eu conheci um irmão que ele falava de tantas lutas, ele falava de tantas pessoas que lhe causaram mal, lhe intentaram fazer mal, e ele tinha um relatório de obreiros mesmo, pastores, segundo ele, que sempre se opuseram a ele, sempre causou dores, sofrimentos para ele. E eu percebia que aquele irmão, ele trazia sempre esta memória amarga, ele trazia esta memória latente dentro dele, e isto refletia no dia a dia dele. Eu percebi que, por exemplo, se ele estava ministrando na igreja e alguém olhasse para o relógio, ele já ficava perturbado. Ele fazia a seguinte interpretação: não gosta de mim, não gosta de me ouvir. Eu falar e esta pessoa me ouvir é algo enfadonho para ele, por isso que ele está já ali inquieto, olhando para o relógio. Quando ele estava ministrando, se alguém levantasse, digamos, para ir ao toalete, ele tinha uma maneira de reagir e já estava demonstrando que aquilo era uma rejeição, que aquilo era contra ele, que aquilo era uma oposição a ele. Houve um momento mais grave, na verdade, esta pessoa conviveu aqui conosco, na Cristo para Todos, que ele recebeu a palavra, a oportunidade para ministrar. Aí logo o som, vou usar uma linguagem aqui, baixando o padrão da linguagem, o som deu um treco lá. Ele ficou muito angustiado, a ponto de dizer: é só quando eu vou falar, é só quando eu recebo a oportunidade. Então você percebe que a pessoa está vulnerável, sensível, qualquer coisa vai trazendo para o âmbito pessoal. Por quê? Porque passou por problemas lá atrás e vive fazendo deste problema a sua história, lastimando a vida inteira, sempre achando que é menor, que não pode, que é o mais sofrido, que é o mais rejeitado, que é o coitadinho, que alguém tem que ter pena dele. Pare com isto. Pegue o exemplo de José. José fez do seu problema a sua mensagem, a sua boa maneira de agir. Ele chega para os seus irmãos e diz: é verdade, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou isto em bem. A prova disso é que agora eu sou uma fonte de bênçãos para vocês, para os vossos filhos. Eu vou cuidar de vocês, então vocês podem ficar em paz, que eu não tenho uma vingança como retribuição. Eu vou cuidar de você. Esta é a palavra de Deus que eu tenho para nós refletirmos hoje. Fique com Isaías, capítulo 61, versículo 3. Ele me deu uma coroa em lugar de cinzas. Repita isto no seu coração. Se você quiser, onde você está, verbalize isto. Ele me deu uma coroa em lugar de cinzas. Deus já te deu uma coroa. Coroa fala de honra, coroa fala de autoridade, coroa fala de posição. Você passou por lutas, problemas, mas Deus que está contigo coroou você, te honrou, levantou a tua cabeça. Agora, se você ainda quiser, já está com a coroa da vitória, da honra, dos reconhecimentos de Deus, mas ainda está pegando cinzas. Larga estas cinzas, fique com a coroa.
É isto que eu quero falar para você. Não fique perpetuando a dor, o dilema. Você foi ferido? Agora, levante a cabeça e diz: vocês, Satanás, intentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bênçãos. Satanás vai sempre achar uma maneira de querer nos fazer mal. Mas o Senhor Deus é poderoso para frustrar Satanás. Quando ele pensa que até Deus aceitou o mal contra você, eu vou usar uma expressão aqui trincada. Deus está enganando Satanás, está pensando que Deus está concordando com esta situação. E logo, logo Deus transforma esta tragédia em bênçãos. Esta luta em bênçãos. Esses dias tenebrosos em dia de luz e de glória. Deus te abençoe. Pense nisto.